Olá, nós estamos vendo um pouquinho sobre o apóstolo Paulo de Tarso, né? Que foi um missionário, teve que levar as verdades do evangelho para os gentios. Depois que Jesus apareceu para Saulo, que depois virou Paulo de Tarso, ele esteve no deserto vários anos, estudando o evangelho de Jesus. Depois ele foi ter com Pedro em Jerusalém. Aí ele ficou junto na igreja de Pedro, lá que Pedro tinha montado, né, que se chamava Igreja do Caminho. Aí ele ficou um tempo lá, depois ele decidiu, recebeu espiritualmente assim uma mensagem que ele deveria levar as verdades do evangelho para todos os outros povos também, não só para o Oriente, como também depois para o Ocidente. Todo mundo tinha que receber as boas novas, né, o evangelho de Jesus. Então Paulo sempre ia acompanhado, ele e mais algum outro apóstolo, né? Várias pessoas, teve Silas, teve Demétrio, vários apóstolos que a gente nem conhece, né? Que nem são citados nos evangelhos, mas também fizeram parte dessa tarefa árdua de fundar as igrejas, né? As novas igrejas. Então, as novas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo e mais um apóstolo que sempre estava junto com ele, que eram vários outros, né? Não era uma pessoa só. Para cada lugar que ele ia, iam pessoas diferentes depois, né? Então, o que aconteceu nessas todas as missões que eles foram? Eles sofreram muito. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários, que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e pela manhã rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária, né? Então eles sofriam porque eles iam geralmente a pé, né? Eles não tinham assim como se locomover, né? Então eles iam a pé, sofrendo todas as intempéries diárias, né? Chuva, frio, sol, assaltos. E às vezes eles tinham que fugir dos lugares porque eles conseguiam chegar nos lugares. Aí sempre eles iam nas praças e falavam os ensinamentos de Jesus. E sempre tinha uma pessoa que aceitava e colocava a própria casa à disposição para que depois lá as pessoas se encontrassem e daí ficasse como uma igreja, né, para os estudos de Jesus. Então, só que daí, conforme Paulo foi ensinando e foi fundando as igrejas em vários lugares, começaram as sinagogas a ficar vazias, né? Porque as pessoas, em vez de ir na sinagoga, estavam se reunindo nas casas das pessoas, né? Em vários lugares. Então, eles começaram a perseguir, né, Paulo para destruir, dizendo que Paulo tinha era uma coisa como feiticeiro, né? Era feiticeiro e fazia trabalho com Satanás, essas coisas, né, que eles inventaram. Então eles expulsavam e também colocavam na cadeia e açoitavam. Paulo já estava no final lá da sua missão, ele já estava todo cheio de marca, né? Já mais idoso, cheio de marcas no rosto, dos açoites, né, que eram as chicotadas que eles levavam. E apedrejamento também, eles eram escorraçados da cidade, eles tinham que fugir. Várias vezes eles tiveram que fugir, mas mesmo assim conseguiram criar muitas igrejas, né? E teve num lugar lá que Paulo estava ensinando. Aí ele falava, ensinava e até ele curava em nome de Jesus, né? Fazia umas curas. Então veio uma moça que estava com um espírito perverso. E essa moça falava, está no livro Paulo e Estevão.
ele falava, recebei os enviados de Deus Altíssimo. Eles não são homens, eles são anjos. Ele falava, né? Aí Paulo falou assim, espírito perverso, não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que se retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando incessantes mesquinidades no mundo, em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente a pobre rapariga recobrou as energias e libertou-se da atuação malfazeja, né? Então ela estava sendo obsediada por um espírito obsessor, né? Estava atrapalhando essa moça e daí esse espírito usava essa moça para atrapalhar o trabalho de Paulo, né? E de vários apóstolos também, porque o que mais fazem são os espíritos tentar perturbar, né? Jesus mesmo afastou muitos espíritos perversos das pessoas, né, que estavam incomodando. Então essa é uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, que conta como é que foram criadas as igrejas, as primeiras igrejas, que se chamavam a Igrejas do Caminho foi a primeira, depois eles eram considerados homens do caminho, chamado como homens do caminho, depois foram chamados de cristãos, né, os primeiros cristãos, e quando Paulo conseguiu criar várias e várias igrejas na casa das pessoas, não eram essas igrejas depois que fizeram, que são como hoje em dia a gente vê, né, eram sempre nas casas humildes das pessoas naquela época. Então lá eles ensinavam o Evangelho de Jesus, faziam as curas espirituais com imposição das mãos, né? E ofereciam água fluidificada para as pessoas e também davam um pedacinho de pão para as pessoas que tinham e atendiam os enfermos, os mendigos, os doentes, os velhinhos desamparados. Eles faziam assistência a todas essas pessoas que tinham necessidade, porque não existia orfanato, não existia asilo, não existia nada disso, né? Então as pessoas mais pobres não tinham nenhuma assistência. Então os próprios discípulos de Jesus, nessas as assembleias que eles faziam, eles recebiam essas pessoas e ajudavam essas pessoas necessitadas. Aí foram muitas e várias, e conforme foi aumentando o número das pessoas que foram aceitando Jesus e se tornando cristãos, os fariseus não aceitavam. Os fariseus eram uma religião que tinha lá também. Então, como estava saindo das sinagogas e indo para a casa das pessoas, né, para ter esses encontros, eles começaram a atacar os cristãos e começaram a atacar esses cristãos, a capturá-los e mandar para arenas de circo, que era um lugar enorme, onde eles jogavam essas pessoas para os leões. E os leões devoravam os cristãos e o povo todo ficava assistindo e fazendo festa, né? E os cristãos eram mortos naquelas arenas. Ou então eles colocavam os cristãos em postes, jogavam azeite e botavam fogo nos cristãos. Então eles diziam primeiro eles perguntavam, você renega a Jesus? Aceita o Deus Júpiter, sei lá, esses nomes aí, né? Eles não conheciam nem Deus. Os próprios, o imperador lá, o Nero, né? Aí a maioria deles não negavam Cristo e morriam com azeite ou nos circos, ou até às vezes com água quente, eram queimados, né? Muitos cristãos morreram, outros então fugiram. E depois, numa hora, eu vou falar na desencarnação de Paulo, como é que foi a morte dele, né? Que ele ficou bastante tempo, teve bastante influência, conseguiu ajudar muito dos apóstolos, até João foi preso. Paulo, por sua interferência, conseguiu que
que o João fosse solto, porque o João era bem novinho ainda, né? Tinha muito trabalho pela frente. Então, depois Paulo teve que fazer terminou a sua missão lá em Roma mesmo, né? Aí onde acabou tudo. E antes disso, quando as igrejas estavam já formadas, Paulo não podia estar em todos os lugares, então eles tinham muitos problemas. Aí Paulo começou a escrever as epístolas, né? Muitas epístolas que eram cartas endereçadas a essas igrejas, onde ele ajudava as pessoas a resolver os problemas que eles estavam tendo. Então, Paulo teve uma função muito importante na criação de todas as igrejas da época lá do cristianismo, né? E ajudou muito porque ele era médium, então através das escritas ele recebia as mensagens, que era Estevão que mandava as mensagens para ele, né? E eu também vou explicar direitinho quem foi Estevão, que o nome do livro é até Paulo e Estevão, né? E por que Paulo de Tarso também não casou. Cantinho de Maria, as verdades espirituais. Obrigado, Senhor.